Hoje Deus tem uma palavra para os nossos corações, Ele sempre tem, Ele é fiel, Ele é generoso. E domingo falamos sobre sair do abismo. A palavra de domingo foi, saia do abismo. E hoje a palavra é, tirarei o abismo de dentro de você. Nós não podemos entrar no abismo e nem podemos deixar que o abismo entre dentro de nós. E Deus, Ele nos tira do abismo e Ele tira o abismo de dentro de nós. Eu estava ouvindo uma vez um sociólogo falando uma coisa muito interessante, e ele disse que não é difícil fazer projetos sociais para um governo, tirar o favelado de dentro da favela. O difícil é tirar a favela de dentro dele. Os hábitos, os costumes, o jeito de agir, de pensar, de se comportar. E é uma grande verdade. São duas verdades. Nós não podemos ficar presos em situações como a águia presa dentro do galinheiro, se lembra de domingo? Mas nós também não podemos deixar situações nos dominar aqui dentro. Nós precisamos ser completos na presença do Senhor. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Nos trazer esse entendimento. E quando abismos se instalam dentro de nós, é algo muito perigoso, porque a nossa existência fica vulnerável e vulnerabilizada à própria morte. Eu quero que você feche seus olhos agora. Vamos orar. Já que o Felipe, se puder desligar essas duas aqui, que elas estão bem direto no meu olho. Senhor Espírito Santo, fala conosco nessa noite. O Senhor nos tirou de dentro do abismo. E agora o Senhor quer tirar o abismo de dentro de nós. Que assim seja. Que assim seja na nossa vida. Que a Tua palavra fale fundo dentro dos nossos corações. Que o Seu Espírito Santo nos direcione. Que a Tua glória se estabeleça sobre nós. Que a Tua esperança se renove dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava outro dia ali no canal de Vitória. E eu estava olhando para aquela imensidão de águas. Quem acompanha minhas redes sociais até viu aí o videozinho que eu fiz lá. E olhando para aquela infinidade de água, a gente vê algo muito lindo, a gente vê o oceano. E o oceano é algo fantástico, gente. Eu sou mineiro, da Gema, e eu nunca vou me acostumar com o mar. O mar para mim sempre vai ser fascinante. Porque ele é uma das expressões da glória de Deus. Só Deus pode fazer algo tão lindo assim. E muito obrigado, querido. Muito obrigado. E nós, pelo menos eu nunca vi a informação científica de qual é o ponto mais profundo do planeta Terra. Eu acredito fielmente que a ciência não tem essa resposta. Não tem, né? Sabemos qual é o pico mais alto, que é o Everest. Inclusive eu tenho vontade de escalá-lo. Não sei se eu terei essa oportunidade. 2? Não sei se eu teria essa oportunidade. Minha esposa não deixa. Mas a esposa a gente convence, né? Deus é que não. Não sei se Deus vai me dar essa oportunidade. Eu gostaria, mas não sei. Mas o ponto mais profundo, não temos consciência. E ali olhando para o canal de Vitória, eu vejo navios passando ali. E eu fico fascinado com aquilo. E eu aprendi com o Eduardo, que é portuário, que tem um navio aí que encosta aqui no Porto de Vitória, que chama Arca de Noé, né, Dudu? Que cabem mais de 5.000 carros dentro. Gente, 5.000 carros. O peso médio de um carro é 2 toneladas. Um carro leve, né? Um carro normal, um carro 1000, Gol, Uno, Palio, é quase 3 toneladas que tem um carro, peso total. Então vamos cortar reto? 2,5 toneladas tá bom?
multiplica por 5.000. É tonelada com força. Para caber isso tudo, tem que ser um navio muito grande. Imagina a profundidade do canal de Vitória para um navio desse tamanho passar. É muito profundo. Agora, imagine se tivéssemos a possibilidade de tirar a água do canal de Vitória. O que se tornaria aquilo ali, gente? Uma porta do inferno. É ou não é? Alguém ia parar naquele pier ali, perto do Shopping Vitória, para ficar admirando aquele abismo? Alguém ia subir no Morro do Moreno para ficar olhando lá de cima aquele abismo? Ninguém ia querer passar perto, ia ser terrível. E a ciência também nos fala, até estava conversando com a Viviane ontem, que temos uma informação de profundidade, mas existe uma profundidade oceânica que a humanidade não tem informação e é inexplorada. E ali existem seres que ninguém sabe como são, porque não tem como pesquisar as profundezas. Abismo é coisa séria. Mas o que me chama a atenção não é o abismo, é a capacidade de Deus de fazer do abismo algo admirável. E aqui no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 14, nos dá uma resposta profética, uma resposta escatológica, ou seja, uma resposta do futuro, mas uma resposta do presente também. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é uma resposta profética. Abacuque está dizendo, um dia a terra vai ser cheia do conhecimento do Senhor. Mas nós podemos antecipar esse tempo na nossa vida pessoal. Porque como a terra é cheia de abismos, que precisam ser cheios das águas, a ilustração do mar, ou a analogia do mar, melhor dizendo, eu e você conservamos abismos existenciais dentro de nós. E o abismo existencial é uma realidade da vida de todo ser humano. Vivendo nessa terra, nós estamos passando por processos que vão gerar abismos dentro de nós. Qual de nós pode evitar a morte de um parente querido? Qual de nós pode evitar um acidente? Qual de nós pode evitar uma enfermidade? Qual de nós pode evitar um conflito existencial? Todos nós estamos expostos a passarmos por situações que vão gerar feridas na nossa alma, abismos na nossa alma, buracos dentro de nós. Problemas dos mais complexos aos mais simples. É a discussão com o pai, é a discussão com a mãe, é o problema com o colega de escola. São tantas e tantas e tantas dificuldades que nós passamos, que nós vemos situações que geram abismos na alma. Analisando os seres humanos, conversando com pessoas e convivendo com relacionamento focado a levar as pessoas a superações, nós vemos quantos abismos gigantescos são gerados na alma de pessoas enquanto ainda são crianças. E que ficam aqueles buracos ali na alma da pessoa, e que depois aquilo começa a exercer um domínio lá no futuro. É o pai que chama o filho de burro, é o coleguinha de escola que faz o bullying com outro coleguinha, é a rejeição, é a opressão. São tantas situações que geram abismo na alma da pessoa. Quantas pessoas eu já ouvi chorando em pranto, me dizendo: meu pai nunca falou que me ama. Minha professora me chamava de burro. Meu patrão falava que eu era incompetente. Meu pastor falava que eu não tinha ministério. E às vezes a pessoa que falou aquilo mal se apercebia do tamanho do buraco que estava gerando na vida daquela pessoa. É o professor que trata o aluno com rispidez e gera feridas na alma da pessoa.
geram abismos. Nenhum de nós está livre disso. Todos nós vamos passar por situações assim. Todos nós conservamos abismos nas nossas almas. Mas se nós nos apoderarmos da palavra do Senhor, a nossa terra será cheia da glória, da graça do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Se Deus fez águas para cobrir o canal de Vitória, Ele faz águas para cobrir o abismo da sua alma. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que se você direcionar o foco da sua visão para a palavra de Deus, ela será como uma chuva torrencial derramada sobre a sua vida. E a glória do Senhor vai se renovar em você, e a presença do Senhor vai se fazer forte na sua vida. E olhando para a palavra de Deus, existe um episódio que está aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 13, a partir do versículo 14, aonde nós vemos um retrato de uma situação de quem venceu abismos na alma. Mas essa pessoa que venceu abismos na alma, porque foi cheio da glória do Senhor, está correlacionada com a vida de uma pessoa que não venceu abismos na alma. Vamos mergulhar nessa história e vamos entender um pouco. O episódio acontece quando esse episódio de análise acontece quando o rei ele vai conversar com um profeta velho que já está quase para morrer. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. 15. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Stop aí, depois nós vamos ler o 21. Essa história é de um profeta que está morrendo. Um profeta que está cansado. Um profeta que tinha tudo para ter uma alma machucada por muitas batalhas. A vida ministerial não é uma vida fácil. A vida espiritual não é uma vida fácil. Pessoas que se aventuram a desenvolver uma vida espiritual e ministerial sem uma essência de entendimento do que é dependência de Deus, morrem no processo. Mas esse profeta, ele não está morrendo deprimido. Ele está cego, ele está muito doente, e ele está nas últimas horas de vida. Podemos dizer os últimos minutos, porque a conversa termina e o texto diz: e o profeta morreu. Quem é esse profeta? Esse profeta é um homem diferenciado. Esse profeta é um homem cheio de Deus.
Esse profeta é um homem animado, mesmo em face da morte. Só é animado em face da morte quem superou mazelas interiores. Porque quem não superou mazelas interiores está vivo, mas está doido para morrer, porque está cheio de buraco aqui dentro. E o rei entra no quarto e diz para Eliseu uma frase interessante: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Você só vai escutar essa frase em um outro lugar na Bíblia. E quem diz essa frase é o próprio Eliseu. Quando ele está junto de Elias, o seu mentoreador, e as carruagens de fogo vêm buscar Elias. E ele diz: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, porque ele está vendo as carruagens vir. Quando o rei entra e fala isso para Eliseu, em outras palavras ele está falando: Eliseu, você vai. Eu já estou vendo as carruagens vindo te buscar. Mas, mesmo assim, o profeta Eliseu dá uma palavra e uma direção profética para aquele rei. Uma direção que o rei cumpre pela metade. E eu não quero seguir a linha de analisar a visão pequena do rei, mas eu quero seguir a linha de analisar o coração daquele que foi cheio do conhecimento e da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Eu quero te dizer uma coisa: nos piores momentos da sua vida serão piores só para os que estão olhando de fora, porque quando dentro de você os abismos da sua alma estão cheios da palavra de Deus, ainda quando você está pronto para morrer doente numa cama, você está liberando palavras proféticas para que haja vida, para que haja esperança, porque Deus tira o abismo de dentro daqueles que acreditam nele. Deus arranca o vazio daqueles que acreditam nele. E isso tem a ver com postura de vida. A palavra, que é a água que vai encher os abismos, está aqui. Nós precisamos nos aproximar da palavra com fé. E quando os abismos da nossa alma gritarem dentro de nós, em vez de nós colocarmos expectativas humanas no que não deu certo, no que não vai dar certo, no que não aconteceu ainda, do que eu não sei quando vai acontecer, do medo do que vai acontecer, da opressão, da depressão, do ataque na mente, nós temos que colocar as promessas da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês. Você e Deus é maioria absoluta, amém? E nós precisamos acreditar nisso. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 45: e eu darei a vocês os tesouros escondidos, as riquezas da escuridão. A Bíblia diz: clama a mim, eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A Bíblia diz: batei, abri-se-vos-á, buscar, encontrareis, pedi, será dado. Nós precisamos acreditar nisso, gente. Essa é a palavra de Deus, essa é a água da vida. O que você está precisando? A Bíblia diz que Deus vai te dar. E quando você acredita, essa água enche a sua alma. E Deus tira o abismo de dentro de você. Você precisa confiar no Senhor. Mas eu disse que a história de Eliseu se esbarra com outra história, que é a história de Elias. E nós temos nesses dois homens de Deus um exemplo de o que é ter a alma cheia e do que é ter o abismo aparente. Elias foi um grande profeta. Elias matou 850 profetas de Baal e do poste ídolo Astarote no monte, guerreando contra os profetas, liderados por Jezabel, uma mulher endemoniada, manipuladora, que vinha destruindo Israel. Mas quando Elias faz aquele grande milagre, que é orar
e vir fogo do céu. E depois disso, pegar e matar aqueles profetas que estavam ali clamando ao seu Deus Baal que viesse e que jogasse fogo do céu. Naquele duelo profético, Elias ouve um recado. E o recado diz para ele assim: assim como você fez com os meus profetas, eu farei a sua alma dobrado. Elias tinha vivido a manifestação do poder de Deus, e Jezabel falou que iria matá-lo. E o que Elias fez? Fugiu para dentro entrou dentro de um abismo. Sabe por que Elias entrou dentro de um abismo? Porque tinha um abismo gigante aberto dentro dele. Ele acreditou mais na palavra dos demônios do que na palavra do Deus que acabara de matar através da mão dele 850 homens. É assim que acontece, gente. Somos seres humanos. Essa questão de abismos na alma é muito séria. Às vezes nós vivemos um grande milagre, uma grande provisão, um grande livramento, e no outro dia a gente está decepcionado, deprimido, desanimado. Quantas pessoas eu já vi saindo dos encontros com Deus, dos retiros espirituais, dos simpósios de fé, voando, olho vermelho de fogo. Daí a 15 dias você encontra com o cara: e aí? Estou desanimado, retrocedi na fé. Mas como? Eu te vi lá no encontro, você estava flutuando. Eu estava naquele simpósio com você. Como que você retrocedeu? Porque todos nós temos dentro de nós abismos, e só existe a água da palavra para preencher. E ela precisa ser vista e revista todos os dias. Vida com Deus não é resultado de emocionalismo. Vida com Deus é resultado de fé inteligente, prática e repetitiva. Você precisa falar para a sua alma para que as águas encham o abismo. Porque se os abismos abrirem as suas gargantas, eles nos tiram a vontade de viver. E foi o que aconteceu com Elias, Dinho. Elias entrou para a caverna e falou com Deus: eu quero morrer. Sou o único profeta. Mataram os seus profetas e agora me perseguem. E o Espírito Santo ainda dá uma lavada na cara de Elias: ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Mas mesmo assim Elias pede a morte. Vocês acham que isso agradou a Deus, queridos? Vocês acham que isso agradou a Deus? Deus lá do céu olhando: a água está aí, Elias, enche esse buraco com a água da minha palavra, porque ele vai virar um oceano do Espírito. E você vai navegar nele. Lembra da ilustração do começo da palavra? O canal de Vitória, navegável por grandes navios. Quando os buracos da sua alma são cheios da palavra de Deus, nós navegamos no oceano do Espírito. Ah, se eu fosse você, aplaudir o Senhor Jesus. Nós navegamos no oceano do Espírito. É a hora que está tudo ruim aparentemente, mas você está navegando no oceano do Espírito. É o Eliseu deitado na cama, entrevado, cego, tomado por enfermidade, mas profetizando a flecha do livramento. Porque não é empolgação que nos faz profetizar, é consciência de abismos cheios da água do Espírito. Mas aí Deus manda para Elias pão, água. Elias come, Elias levanta, anda 40 dias. Elias come o pão, bebe a água, caminha 40 dias. E o que Elias faz? Vai para a caverna de novo. Ser humano. E aí na segunda caverna, Deus vira para Elias e fala: Elias, unja Eliseu, profeta, em seu lugar. Unja Jeú, rei de Israel. E unja o rei da Síria. Deus dá 3 comandos para Elias e se cala. O que Elias faz? Unja Eliseu, profeta. Não unja o rei de Israel. Não unja o rei da Síria. Por que será que Elias faz isso? Porque ele estava a fim de largar a capa.
Vou arrumar logo um profeta em meu lugar. Eu quero vazar. Sabe o que é isso? É quando o buraco da alma nos engole. E aí o buraco de dentro faz o buraco de fora nos jogar para dentro do abismo. Isso acontece quando a nossa fé é jogada fora. Incredulidade irrita a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se não agrada, significa que desagrada. Quando nós estamos com medo, é a dívida, é a enfermidade, é tantas situações e nós estamos com medo, e aquela situação se torna maior do que nós e nós perdemos a nossa paz. Você acha que Deus fica alegre? Deus fica irritado com você quando de madrugada você não consegue deitar sua cabecinha no travesseiro e descansar na presença dele. Ele fica irritado. Poxa, a água está aqui, por que esse cara não põe essa água nesse buraco para navegar nesse oceano? Mas não, estamos lá chorando, estamos lá desesperados. E assim Deus ficou irritado com Elias. E Elias ainda foi e comprovou a irritação de Deus, ungiu o profeta. Mas quando ele ungiu aquele menino que estava lá cuidando dos bois, a primeira coisa que aquele menino virou para ele e falou: deixa eu quebrar o jugo, assar os bois, e voltarei e te seguirei. Ele deixou tudo o que ele tinha para trás e colou em Elias. Elias foi um grande homem de Deus. Não quero desconstruir isso, mas quero dizer que em nenhum quesito Elias foi reprovado. Ele deixou o buraco da alma dele falar mais alto. E quando Eliseu cola em Elias, Eliseu fala para Elias: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Elias deve ter olhado para Eliseu e falado: esse menino é doido, já está difícil para mim, já estou querendo morrer de tanta pressão do inferno. Esse cara aqui é o dobro. Dura coisa pedistes. No termo hebraico ali do versículo, Elias está dizendo para Eliseu assim: você pediu algo quase impossível. Mas aí Eliseu não desgruda mais de Elias. E Elias chega a um ponto que ele estava tão... Vem cá, Eliseu, vem cá. Chegou um ponto que Elias começou a querer ter uma terapia com Deus. Momento a sós com Deus. E Eliseu fica colado em mim. Igual você fica comigo mesmo. Igual você fica comigo. Colado. Aí Elias falou: espera aí, Eliseu, eu vou ali para Gilgal. Fica aí um pouquinho, deixa eu ir sozinho. O que Eliseu fez? Não vai ficar não, eu vou contigo. Elias queria ter um papo com Deus. Espera aí, Eliseu, eu vou ali para Jericó. Dá um tempinho aí, eu vou lá. Você não... Vem. Eliseu não desgrudava de Elias. Obrigado, Eliseu. Não desgrudava de Elias. Aí Elias vira para Eliseu e fala assim: tá bom. Se você me vir ser tomado por Deus, você terá porção dobrada do meu espírito. Eliseu tinha perdido tudo. Eliseu estava colado em Elias. Eliseu estava com um líder rabugento que mandava ele embora, mas o cara estava lá colado. Ele não estava deixando os buracos da sua alma gritarem: é isso que eu quero abordar. Ele estava cheio das águas da palavra de Deus. E aí entra um terceiro personagem coletivo na história: os filhos dos profetas, os amigos profetas, que começaram a dizer para Eliseu: tu sabes que o seu mestre será tomado, deixa ele. Eliseu: não, eu quero esse poder, eu quero esse espírito, eu estou animado, eu estou determinado, eu estou cheio de esperança, eu estou cheio de vida. E ali ele ficou colado no profeta. Muitas vezes as pessoas desistem de caminhar com Deus porque tiveram uma decepção, porque alguém na igreja falou uma palavra que não gostou, ou porque está passando um problema na vida, e aí desiste. Sabe o que é isso? Deixar o buraco da alma tomar conta da situação. Como eu disse, todos nós temos buracos na nossa alma. O problema não é o buraco, porque a solução do buraco é a água do Espírito.
e a terra se encherá do conhecimento e da sabedoria de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Você não precisa ter superação psíquica. Até questiona um pouco o termo, a cura da alma. A alma é complexa, é complicada, é bagunçada, é vulnerável. Mas o espírito é curado. E quando o espírito assume o controle, a alma cheia de buraco vira um oceano como o mar Atlântico. Está entendendo isso, querido? O problema não é o buraco. Ele pode ser cheio e no céu tem água suficiente para fazê-lo transbordar. E aí Elias veio. E Eliseu disse a frase: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E sabe por que Eliseu disse essa frase? Até que enfim, Elias, você estava doido para ir embora. Vai mesmo, porque eu quero ficar. Sejamos honestos. Você está desanimado, você está rabugento, você está enjoado. Você já falou que não quer mais. Eliseu não era bobo, nada. Você já me ungiu o profeta no seu lugar. Então você quer estar com Deus? Vai. Mas eu quero porção dobrada do seu espírito. E ele pega a capa e ele começa a seguir com o seu ministério. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Existe um gabinete no céu onde Deus alinha motivações. Deus não vai ser conivente com os seus fracassos. Deus não vai passar a mãozinha na sua cabeça e falar com você: entra mesmo nesse buraco da sua alma. Se auto-justifica mesmo por essa depressão, por essa opressão. Oh, você tem direito de perder tantas noites de sono. Oh, você tem direito de duvidar de mim. Deus não vai fazer isso. Deus não te dá o direito de duvidar dele. Ele é Deus e você precisa acreditar nisso. Deus não vai passar a mão na sua cabeça quando você está morrendo por incredulidade, falta de fé. Quando você está parando, está olhando para trás, está desanimando. Quando você tem que avançar. O homem de Deus e a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, até sem braço escreve livro. Eu conheço uma irmã da Bahia, Ana Maria, tomou um choque de 23 mil volts, perdeu os 2 braços e as 2 pernas. Tem um catoquinho de perna aqui, que coloca uma prótese e a outra não dá nem para colocar prótese, porque perdeu tão em cima. Perdeu os 2 braços, quase derreteu, grudado num fio de alta tensão, com 15 anos de idade. O testemunho dela é lindo, quem sabe um dia tragamos ela aqui. Mas essa menina aceitou Jesus. Negona, quase azul, cabelinho mais duro que o meu. Casou com um louro de olho azul e não era careca. Casou com toquinha, parecendo uma tartaruga. Casou com o louro. O dia que eu vi a foto do marido dela, eu falei: é muito pra ser negona? Ela falou: pois é, a mesma resposta que eu dei pra ex-namorada dele. Olha o que a irmã passou. Toda deficiente. Casou, o namorado se apaixonou, casaram. Estava lá. Aí, meses de casado, a ex-namorada do lourão foi lá e bateu na porta da casa dela. Ela foi atender a porta, né? Todo do jeitinho dela. A ex-namorada virou para ela e falou assim: o que ele viu em você para me deixar ir casar com você? Olha só o que é o ser humano. Aí, olha a resposta de um ser humano com os buracos da alma, cheio das águas do Espírito. Com certeza, minha rainha, o que ele achou em mim você não tinha, porque ele é meu marido. Resposta educada de um nobre. E a Ana Maria, sem os 2 braços e as 2 pernas, teve 3 filhos. E eu conheci os 3. E eu não aguentei a pergunta: você tinha babá? Tinha não. Como é que você trocava a fralda desses meninos? Era com a boca mesmo. Eu falei: caramba, com a boca, Ana Maria? É, com a boca. Ela tem um pedacinho desse antebraço aqui. Eu firmava aqui com a catuquinha aqui. Eu falei: rapaz, como é que você carregava? Aí já é demais também, né, meu irmão? Carregar não dava.
E a Ana me contou que uma vez ela foi pregar lá no interior da Bahia. E os irmãos foram buscar ela de moto. Aí ela virou para o irmão e falou assim: irmão, nós vamos ter que dar um jeito. Aí o irmão ficou sem saber o que fazer. Ela pediu um sobrinho dela, sabe essas cordinhas de moto chamado fimose? Para amarrar ela na cintura do irmão que foi buscar. Ela foi amarrada nas costas do irmão, sem os bracinhos, e pregou naquela igreja. Sabe o que é isso? É um ser humano que não tem buraco na alma. Ou melhor, tem buraco, mas eles foram cheios das águas da palavra de Deus. Quando eu conheci a Ana, ela me confrontava a cada papo que eu batia com ela. Ela escreveu 2 livros já. Escreve com a boca. E tem uma caligrafia muito mais linda que a minha. Escreve com a boca. Escreve rapidinho. Escreveu 2 livros. Se quiser, tiver curiosidade, joga na internet. Ana Maria 23.000 volts. Vai cair no site dela. Nós não temos o direito de voltar para trás, gente. Nós não temos o direito de justificar os buracos na nossa alma. Você pode ter sofrido bullying na sua infância. Você pode ter sido violentado. Você pode ter sido massacrado. Você pode ter sido oprimido. Você pode ter passado pelo que foi que fez um buraco na sua alma. O buraco está aí, mas a água para encher o buraco está na palavra de Deus. E quando a água de Deus enche o buraco, aquele buraco gera vida. Fui estuprado, mas eu passei por isso. E agora eu estou cheia de Deus e eu digo para você: há como perdoar, há como ser liberto. Eu já vi mulheres falando isso. Eu já assisti pastoras, pregadoras falando isso. Fui, passei, mas não estou presa lá mais. Sou livre. Não é concreto que tapa o buraco na alma da gente. É a água do Espírito. Porque concreto é matéria morta. Água é matéria vida. De dentro do buraco sai vida. Peixe. Você pode aplaudir o Senhor? E Eliseu foi esse cara que deixou os buracos da sua alma serem cheios pelo conhecimento de Deus. E Elias foi esse cara que viveu milagres, mas deixou os buracos da sua alma vazios. E foi tomado por Deus. A gente olha para a história de Elias e vê com rigor e com requinte, melhor dizendo, pentecostal. A carruagem vindo buscar Elias, não é verdade? Mas eu não vejo o texto desse jeito, não. Eu vejo esse texto como uma grande disciplina de Deus. Sabe por quê? O princípio da vida é a morte. Não é? Quem está vivo não tem que morrer? Quando Deus manda a carruagem de fogo, Ele está quebrando um dos mais fortes princípios da existência, que é a morte. Deus está falando para Elias assim: coloca aí do lado, coloca aí do lado. Hoje você me dá sua mão bem forte. Vem! Senta aqui, ó, vamos fazer direito aqui, ó. Elias está lá, senta aí. A carruagem de fogo. Vem! Senta aí! Vamos bater um papo. Eu vejo a carruagem de fogo, gente, como um rigor de Deus. Você quer morrer? Você quer morrer? Você não vai morrer. Entende isso? Elias não morreu, gente. Você já parou para pensar nisso? Elias pediu a morte e não morreu. E ainda foi uma carruagem de fogo, com uma escolta de anjo. Não tem jeito de correr não, neguinho. Agora você vem para o céu. E eu imagino que Deus fez um gabinete com Elias no céu. Sabe por quê? Porque Elias, ele vai voltar desse gabinete com Deus. E lá no livro de Lucas, capítulo 28, versículo 32, nós vemos Elias na terra de novo. 4.000 anos depois, 3.000 anos depois, 3.000 anos depois, Elias aparece. E é reconhecido por um pescador iletrado, que nunca tinha visto uma foto dele, mas que reconheceu. Sabe por quê? Porque a história entre os hebreus passava de pai para filho.
E davam-se características físicas e de vestimenta. Porque Pedro reconheceu também Moisés, que estava naquele monte também. Como que Pedro reconheceu? O profeta não veste como legislador. E Pedro não hesitou em falar com Jesus. Cadê o texto? Lucas 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. Aqui está falando de Jesus. E a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Versículo 31. Os quais apareceram com a glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. 33. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Pedro reconheceu Elias, e eu quero abordar aqui Elias. Essa conversinha que nós estamos tendo aqui, Deus deve ter tido com Elias no céu. Cara, você deixou o buraco da sua alma acabar com a sua vontade de viver. Você fez errado. Você não podia ter feito assim. Você tinha que ter vencido isso com a minha palavra. Mas você vai voltar na terra. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse sobre 2 testemunhas do Apocalipse. Uma delas a Bíblia deixa muito clara, que é Elias. E eles voltarão, sabe para quê? Para morrer em praça pública na batalha do Armagedon. Elias pediu a morte para fugir. Elias foi para o céu sem morrer. E agora volta do céu para morrer na terra, porque ele encheu o buraco da alma dele com as águas do Espírito. Mas vamos ver como acaba a história de Eliseu. 2 Reis, capítulo 14, versículo 21. O versículo que não lemos. Perdão, capítulo 13, versículo 21. E ali quando Eliseu, 2 Reis 13, 21. E ali quando Eliseu acaba de dar a direção para o rei, que cumpre pela metade a direção e por isso não vence a batalha como deveria vencer. Ele acaba de dar a direção e morre. E eles o sepultam. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, que tinha acabado de morrer após dar direção para o rei Joacás. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Quando Deus tira o abismo de dentro de nós, Ele nos faz tirar os outros de dentro do abismo, ainda depois de morto. Você não entendeu? Se você entendeu, aplauda o Senhor. Elias morreu e foi bater um papo com Deus no céu. Tomou um puxão de orelha, mas ele se redimiu e vai voltar. Eliseu morreu, Michel. Foi enterrado, colocado na cova. Daqui a pouco joga um defunto lá dentro, que bate no defunto dele e ressuscita. Porque quando a gente resolve a nossa alma pelas águas do Espírito de Deus sobre os nossos buracos, a gente não precisa de palavras. As palavras são só uma consequência. A nossa vida é uma vida de milagres. Não sei como você entrou aqui nessa noite,
mas eu sei que essa palavra é uma resposta para qualquer buraco na sua alma. Amém? Então vamos nos levantar e navegar no oceano do Espírito nesse momento.